Sejam todos bem-vindos, quem está aqui de forma presencial, quem está aqui na aula online e você que vai estar assistindo parte dessa aula um pouquinho mais para frente. Nós todos juntos estamos trazendo a nossa consciência para injetar a força da alegria num recomeço. E hoje, o início da nossa inspiração para esse ano é essa cor laranja, que eu falei que é a mistura do amarelo com o vermelho. Agora eu vou abrir um pouco, porque todo recomeço, ele representa um processo que trouxe um adeus, porque um fim é um processo de encerramento, é como se fosse uma morte, e ao mesmo tempo ele está abrindo o caminho para algo que vai recomeçar, algo que é um início. E quando a gente tem a possibilidade de poder colocar esse nosso ser, que a gente sabe que é, cada um de nós, um templo sagrado, e as nossas ações representam um sacerdote que está santificando a sua existência nesse momento de recomeço, o seu futuro, a forma de injetar maior energia, melhor potencial é trabalhar na semente. Se eu quero uma árvore que entregue para mim frutos, que sejam frutos, por exemplo, eu adoro laranja Bahia. E eu quero agora plantar essa árvore que tem aquela laranja bem alaranjada, que para mim é deliciosa, e só de pensar nela já me vem uma gostosura. Então, qual é a hora certa de eu entender, dentro da minha estratégia, que eu quero colher uma laranja Bahia? É na hora que eu coloco a semente. Se eu plantar maçã, não vai ser a laranja. Eu vou estar com um fruto que é uma maçã. Então, agora é a hora. O universo está vibrando para nós, trazendo essa energia do recomeço. Hoje nós somos um ser que foi construído não só pelo último ciclo, mas por muitos outros ciclos. E se cada um de nós é esse vaso, que a cada ciclo precisa ser um vaso maior para receber mais bênçãos, mais alegria, mais prosperidade. A forma de ampliar é trabalhar numa cura, e a gente sabe que a cura é uma cura interna. O livro anterior, que a gente finalizou na semana passada, que é o livro Shemot, chamado de Êxodo, que fala sobre essa nossa libertação, fala sobre a nossa liberdade, a saída do Egito. Para quem está aqui pela primeira vez, através da leitura que a gente faz da Torá ou da Bíblia, porque a Torá e a Bíblia cristã estão tratando da mesma história. Então a gente está se... Exatamente, é o Antigo Testamento. Isso. E aí nós acabamos de fazer a leitura do segundo livro da Torá, que fala sobre a saída do Egito. E as histórias que estão contidas nesse livro, essas palavras, elas têm um sentido literal que é muito limitado, e a Cabala traz para nós a possibilidade, as chaves para a gente conseguir aprofundar num sentido que contém 4 dimensões: a dimensão literal, a dimensão que seria o segundo nível, que vem através do ensinamento de sentido, de palavra a palavra. Eu analiso o sentido daquela palavra. Uma terceira dimensão, que está relacionada aos ensinamentos dos sábios, os ensinamentos rabínicos, que são como se fosse
uma espécie de comparação para ter uma explicação ainda mais acima do que o sentido das palavras, e a gente entra através da Cabala num quarto sentido que é chamado de Sod. O Sod explica a alma. Então, é como se a gente, aqui nesses nossos encontros e nessas nossas aulas, a gente conseguisse subir no nível da alma. Então, o que nós queremos aqui? Escutar a nossa intuição para conseguir acender dentro do nosso eu físico aquela ligação que a gente faz com esse nosso ser divino que é a alma. Se a gente trabalhou até aqui na leitura, porque agora a gente chega no livro que é o meio da Torá, o meio. E ele fala, esse livro, Vaikra, ele fala sobre o trabalho do sumo sacerdote. Ele fala sobre sacrifícios e sobre oferendas. Ele não é um livro que, quando a gente pensa no livro anterior, que apareceu a história do faraó, que apareceram as pragas ou bênçãos, que apareceu o assunto da abertura do Mar dos Juncos, que fala sobre a saída do Egito, fala sobre histórias que são histórias que a gente sente muita atração, trazem um enredo muito rico. E agora a gente entra nesse livro que vai falar sobre sacrifícios. E aí cada um de nós vai aqui pensar, puxa vida, agora nós estamos falando em entrar num novo ano, e hoje que é o dia de fazer a conexão com a semente, vem falar sobre sacrifício, porque a palavra sacrifício está carregada de um sentido de dor, de se sacrificar, de um sofrimento. E eu quero colocar na semente desse ano, já desde a meditação, a Jaqueline está aqui falando sobre a força da alegria. Então, nós precisamos fazer uma ligação. Em primeiro lugar, força da alegria. Em seguida, a gente entra em Vaikra e depois nós vamos falar sobre as sementes de Nissan, porque hoje o meu foco, que eu gostaria de trabalhar com vocês, são os 12 dias que vão construir o nosso próximo ano. Cada um desses dias representa uma energia que vai ser a cabeça do mês de cada um dos 12 signos, das 12 influências que nós vamos receber até Pêssar, que vai ser a lua cheia do mês de Nissan. E eu vou colocar tudo isso junto. O sangue e a iluminação. A iluminação para nós pode parecer algo que só algumas pessoas privilegiadas podem alcançar. Por exemplo, Jesus, por exemplo, Moisés, por exemplo, Buda. Mas a Cabala nos ensina que, através destes seres, eu consigo ter, ao olhar para o caminho que eles percorreram, eu consigo não ajoelhar e pedir que eles resolvam os meus problemas, mas eu posso, através deles, trazer o ensinamento deles para dentro do meu ser, e a partir daí eu faço uma conexão com o meu ser divino, e ao invés de eu colocar eles como sendo os meus salvadores, eu vou entender que eu tenho condição e força de ser um salvador, não da outra pessoa, mas um salvador e um Messias da minha própria vida. Eu vou ser aquele que vou construir algo que vai iluminar a minha própria existência. Então, a iluminação deixa de ser algo que está lá fora, mas vai ser algo que vai se manifestar dentro do meu ser, quando eu entendo que eu tenho que fazer algumas correções e que, logicamente, as pessoas que estão aqui são pessoas honestas, éticas, pessoas que querem fazer o bem,
pessoas que têm boas intenções, mas a Cabala já fala para nós que não basta ser bom. A gente está vivo porque a gente tem um potencial evolutivo de cada vez ser uma pessoa melhor. Se a nossa missão acabou, a nossa alma vai retornar para uma outra dimensão, porque ela já não precisa mais desse veículo que é o nosso corpo. Enquanto a gente está aqui, vivos, a gente tem uma centelha divina que está num trabalho. Então, cada dia, cada ciclo é para nós uma oportunidade. Então, esse potencial de iluminação, ele é criado e ele existe dentro de cada um de nós. O nosso sangue representa a vida. Não existe um corpo sem sangue. A vida se apresenta dentro de um corpo físico através do sangue, que representa a dimensão mais física da nossa alma. Quando o nosso coração parar de bater e o nosso sangue parar de levar alimento para cada uma das células do nosso corpo, a nossa alma, que é representada fisicamente pelo nosso sangue, ela deixa de estar nesse corpo e é o processo da morte física. A alma vai continuar a existir sempre, mas aquele corpo que era o veículo para aquela alma, ele já não vai existir mais. Quando a gente está no laranja, o que está representando este laranja? Eu estou fazendo uma união entre o poder da iluminação com o poder físico do uso do meu livre-arbítrio para eu fazer uma correção. Por que a gente está aqui na Terra? Porque a gente recebeu mais do que tudo algo que nem os anjos têm. Os anjos são essa luz, mas os anjos não têm livre-arbítrio. E o que a gente fez no último livro, quando a gente fala sobre liberdade? A gente trouxe para dentro de nós o potencial do livre-arbítrio, porque existem conceitos e padrões que estão enraizados dentro do nosso ser e que eles fazem com que a gente não use a nossa consciência para decidir as situações da nossa vida. A gente é levado por N condições que nos escravizaram e nos colocaram num lugar em que a gente não precisava mais ter responsabilidade de escolha. E a gente andou direto e reto num conceito do pode, não pode. Eu, afinal, vou decidir que eu vou fazer assim ou assado, porque eu acho que essa é a forma de eu me curar, ou eu vou fazer assim ou assado, porque existe uma lei, porque existe uma condição, porque existe um preceito. O pode e não pode que a gente exercitou continuamente durante 10 semanas. E agora a gente está entrando na lua nova de Áries e cada um de nós aqui recebe um chamado. Vaikra, do hebraico, é o nome desse livro. Traduzido como Levítico, leis, porque ele fala sobre como atua o sacerdote no templo sagrado, no Mishkan. E esse Mishkan, esse templo portátil do deserto, que já não existe mais, nós aqui fazemos vários questionamentos. Por que reler este livro, ano após ano, no momento em que eu preciso ser livre, no momento que eu quis desvestir conceitos sobre o divino, que ao invés de pensar em castigo, eu penso em fazer uma conexão com situações que eu preciso aprimorar dentro do meu ser, que me seguram. E, ao mesmo tempo, Vaikra significa o chamado. Quem tá chamando quem? Levando de forma literal, o Criador está chamando
Moshe Rabbeinu, Moisés, para se apresentar ao serviço divino do templo. Vai ser a inauguração. Aqui agora já vai se passar 1 ano da saída do Egito. E o primeiro preceito foi abençoar a lua nova de Ares. Quando a gente pensa em Pêssar, abençoar a lua nova de Ares. Nesse momento, é como se a gente agora estivesse revivendo essa história de Pêssar, dessa passagem. Shabbat HaKodesh, que foi a Shabbat da última sexta-feira, abençoando o novo mês, abençoando o novo ano, abençoando o novo ciclo. Agora chegamos na lua nova. Agora entra para nós uma energia. Quando a gente pensa no ariano, uma energia de explosão, uma energia da chegada da primavera, o desabrochar de sementes, uma coragem e, mais do que tudo, um superego. O ariano, ele tem o maior ego do zodíaco. Mas nesse momento de fazer as despedidas e fazer os recomeços, o nosso Criador programou tudo isso de forma tão perfeita. E olha o nosso privilégio de poder fazer esse entendimento através dessa linguagem que traduz para nós essas energias. Eu preciso de ter toda essa coragem para dizer tchau e para começar e abraçar essa inovação. No retiro, existiu lá uma pessoa, um senhor, seu Bernardo Riedel, astrofísico, uma pessoa, nossa, de um conhecimento tremendo. Ele nos deu o presente de abrir os estudos dele durante 2 dias seguidos, tempo, e ele falou sobre a criação do universo, astrofísica. Muito interessante, falando como o nosso universo, como ele cresce, falando sobre as estrelas, falando sobre o tamanho do universo, falou sobre o buraco negro, falou sobre o milagre da posição do nosso planeta, do local onde ele está, quantas coincidências divinas para que a vida pudesse existir aqui na Terra. E para nós, cabalistas, saber sobre astrofísica é muito interessante. Mas qual é o nosso propósito? Entender aquilo que está fora ou entender aquilo que eu posso aplicar dentro? Porque o que nós queremos aqui é construir o eu. Aqui é um processo da redescoberta do eu. Quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu propósito, o que é que eu tenho que realizar aqui. Porque, afinal de contas, esse chamado que está chegando aqui, nesse dia, é um chamado para quem? É um chamado que o Criador faz para cada um de nós. E aonde é que a nossa atuação vai se apresentar e vai se manifestar? Lá, nas estrelas que eu confesso para vocês, eu nem lembro o nome das estrelas. Ele faz telescópios, ele levou telescópios, eu não consigo lembrar.
foi um conhecimento que realmente eu amei conhecer. Mas hoje, saber ou não saber o nome da estrela, como eu não guardei, vale quanto? E é isso que eu trago aqui para vocês. Por quê? Todo e qualquer conhecimento que a gente vai acumulando, 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 se eu não puder aplicar nesse processo de autoconhecimento, o tempo vai passar e não vai fazer a menor diferença. E me perdoem os cientistas, as verdades de hoje são verdades com hora marcada. Agora, eu cheguei já naquele limite. Amanhã ou depois, eu vou chegar em outros limites. E aquilo que eu coloquei como parâmetro de verdade, talvez já não seja mais. O que a Cabala está trazendo para nós? A gente precisa entender da astrologia, porque falar de astrologia para um astrofísico é algo inadmissível. O astrofísico está lidando com a matéria. A astrologia está lidando com essas forças que a gente não consegue enxergar. Talvez o telescópio interage, por exemplo, com Marte, que é o planeta que está regendo agora e atuando intensamente sobre nós a partir de agora, porque a gente entrou já no mês de Nissan. Então, Marte está atuando. Eu posso pegar o microscópio, não, mas eu posso pegar o telescópio e olhar para Marte e achar que eu conheço Marte, fazer as medições, entender, pensar, existe água em Marte, não existe água em Marte, o planeta vermelho, como é que é a órbita de Marte, a velocidade da órbita, quanto de distância ele está. Mas os nossos sábios fizeram viagens até Marte e eles descobriram tudo que nós vamos falar aqui sobre Marte. Lembrando que Abrão Patriarca, no Sefer Yetzirah, nesse livro que fala sobre a formação de todos os planetas, e esse planeta Marte, fisicamente, ele está lá fora. Mas Marte, quando a gente faz essa união, a gente entende que essa força e essa energia está atuando dentro do meu ser. Vamos falar sobre Marte. Para a gente fazer aqui a nossa conclusão desse próximo ano. Nós estamos iniciando esse processo de retorno. As 12 energias dos 12 signos nós completamos. Eu espero que cada um de nós, fazendo uma avaliação do que passou no último ano, consiga olhar para si mesmo e ter orgulho de si mesmo. Eu penso que em muitos pontos a gente conseguiu evoluir, em muitos outros pontos a gente ainda tem que trabalhar muito. Lugar na luz é um trabalho contínuo. Esse processo, a gente está, enquanto a gente estiver vivo, vai estar aqui bombando, que a gente possa realizar ele com muita alegria. A cura interna de cada um de nós, ela é exatamente esse paralelo entre a astrofísica e esse mundo que está sendo essa mistura de todas essas energias, todos esses planetas que vibram, que estão aqui fazendo o nosso coração ser um coração leve,
ou se é um coração pesado, com mágoa, com ódio. Bom, Rodestov para todos, Shana Tová para todos. Na sexta-feira nós vamos estar acendendo as velas da Shabbat juntos. Vai ser mais uma Shabbat muito importante. E que a gente possa estar junto ainda durante muitos ciclos, muitos anos. Obrigada pela presença de todos vocês. Aqui no YouTube existem 2 vídeos que falam sobre as sementes de Nissan. Quem pegar com o bonde andando, que só perceber isso depois que passou a data, não tem problema. Pegue a partir daí. O que interessa é fazer essa faísca, escutar esse chamado que está acontecendo para cada um de nós. Cada um de nós pode ser essa estrela. A astrofísica faz a gente pensar no universo gigante. E quando a gente pensa em nós, a gente pensa que a gente é tão pequeno no meio de tudo isso que não é nada. Mas o fato é que o nosso Criador deu para nós a possibilidade da gente ter o poder de transformar mais do que todas essas outras forças que seguem já uma inteligência na sua programação. Quem ativa essas inteligências somos nós. Então, é como se a gente tivesse, apesar de ser esse ser, que é esse grãozinho de areia, quando comparado com essa imensidão, nós somos aqueles que têm o poder de ativar essas forças dentro de nós e dentro da nossa realidade. Então, nós somos realmente muito poderosos. Isso é o que a Cabala fala para nós. Nós temos o poder de fazer toda a diferença. Obrigada pela presença de vocês.